Olá, meu querido, olá, minha querida, como é que vocês estão? Com certeza com pressa, porque agora nós temos 2 editais para estudar. Vamos falar sobre Sistema de Informações Geográficas. Mas antes de ir direto para o conteúdo, tem aqui o QR Code do LivePix. Para quem já é do canal já está sabendo, já começou a observar. Quem está chegando agora, que gostar do trabalho, que acompanhar, que quiser doar para apoiar o trabalho que for desenvolvido aqui, pode ficar à vontade para fazer uma doação escaneando o QR Code com a câmera do celular ou através do link na descrição. Pode também considerar se tornar membro do canal se achar que vale a pena, mas todo o conteúdo vai continuar sendo gratuito. Meu objetivo é passar para vocês informação de qualidade gratuitamente. Dito isso, já tomei tempo de vocês com o canal. Vamos partir direto para a aula, porque quem estuda não tem tempo a perder. Informação geográfica. Primeiro vamos falar aqui o que é informação. A informação é o conhecimento, é o conjunto de conhecimentos que você adquire a partir da análise de fatos. A gente tem uma diferença aqui e é importante a gente deixar claro. Existem 2 conceitos com os quais a gente vai trabalhar: dados e informação. O dado, e o dado geográfico no caso também vai se aplicar, são os fatos concretos, são os fatos que acontecem, os fatos registrados. Como assim? Choveu 12 milímetros, isso é um fato. O que eu apuro a partir desse fato, o que eu extraio de conhecimento a partir desse fato, é o que eu vou ter a nível de informação. Então, a informação, via de regra, vai derivar da análise dos fatos. Então, a partir dos dados geográficos, eu chego à informação geográfica, que é o quê? A informação espacializada. E para que servem essas informações? Em 1813, um senhor chamado John Snow, ele fez uma análise de um surto de cólera que aconteceu na Inglaterra, se eu não me engano, acho que foi em Londres. Ele começou a registrar em um pequeno mapa os pontos aonde aconteciam os casos, né? Cada ponto desse aqui era uma ocorrência de cólera. A partir de sua análise, ele conseguiu identificar um ponto de concentração e uma correlação no espaço com um objeto específico que era o quê? Uma fonte de água, que ele descobriu que era a fonte de água contaminada responsável por alastrar esses casos. Hoje, a gente já não faz mais isso no papel, a gente consegue extrair essas informações geográficas diretamente a partir de análises matemáticas realizadas por computadores, por sistemas computacionais. E é aí que entram os SIGs. Os SIGs, eles vão pegar, eles vão coletar, armazenar, manipular, tratar, processar informações e dados geográficos para que você obtenha novas informações. Ah, mas você acabou de dizer que informações derivam de dados, mas elas também podem derivar de informações. A partir do momento que você continua e realiza outros processos mais complexos e obtém novas informações, você está gerando informação também a partir de informação. Então, vocês podem ver aqui que através de diferentes análises, tanto a análise mais básica e precária, uma análise, vamos dizer assim, intuitiva até, da distribuição dos pontos no espaço, até análises de densidade, análises de relações de proximidades, a partir de tudo isso você consegue identificar, por exemplo, uma fonte de um problema, uma fonte de uma contaminação. No caso, por exemplo, de um espalhamento de um poluente atmosférico, você poderia chegar a uma fonte emissora a partir de quê? De uma relação entre os ventos e o grau de espalhamento desse poluente dentro da região que você está analisando. Você conseguiria ter ali uma estimativa da fonte emissora. Então, você pode, através da análise dos dados e das consequências dos fatos, chegar a fontes de problemas ou a resoluções de problemas através da análise espacial. Então, o que é o SIG propriamente dito? Vão ser esses sistemas. Por que que eles são sistemas? Porque eles são conjuntos de ferramentas. O SIG, ele não é uma ferramenta. Vamos dizer assim, um SIG, ele vai ser uma plataforma, ele é mais ou menos como se fosse uma estante e cada livro ali fosse uma ferramenta. Então ele agrupa diversas ferramentas com diferentes finalidades, diferentes metodologias dentro de um sistema. Então ele não é uma aplicação, ele carrega dentro de si, na maioria das vezes, várias aplicações diferentes. E o que é que vai compor um SIG?
O SIG ele vai ser composto, a gente tem aqui o SIG propriamente dito, ele vai ser composto pelo hardware, que é a parte computacional, que é a parte de processamento, a parte de coleta de dados, a parte física do maquinário, software, que são os aplicativos, os scripts, toda a parte de programação que roda ali por trás daquela interface que você está vendo. Métodos e técnicas que são o quê? São as formas de se trabalhar. São, por exemplo, os algoritmos que vão ser utilizados, os scripts que vão ser utilizados para que você obtenha informações a partir dos dados geográficos. O dataware, que são os bancos de dados, e aí tanto a gente fala de bancos de dados físicos, que aí também está relacionado à parte de hardware, como aos bancos de dados geográficos, que são estruturas de dados computacionais. Então, você não vai ter um dado solto, não. São dados estruturados e dados correlacionados com o espaço geográfico onde esses dados foram coletados. E, quando geram informações, também correlacionadas ao espaço onde elas foram identificadas. E peopleware, que basicamente é o quê? São as pessoas, é o usuário, é o programador, são as pessoas que estão envolvidas em sua operação. Então o SIG, ele vai ser formado por todos esses elementos, ele é um sistema. Se você observar bem, é como o nosso corpo, nós temos sistemas formados por vários órgãos. É o mesmo princípio. Você vai ter vários elementos que vão integrar aqui um sistema, que é o sistema de informações geográficas. E aqui eu trouxe para vocês a estrutura de funcionamento. O que você, usuário, vai ver e vai interagir é a interface do sistema. Basicamente, é a tela, os botões, é a parte onde você consegue dar ordens e receber e visualizar os resultados. Por trás disso, você tem a entrada e integração de dados, né? Você vai clicar num botão para importar uma informação para dentro do sistema, um dado para dentro do sistema. Você vai utilizar aí diversas formas de entrada para que você tenha saída dos dados. Toda vez que você dá entrada em um dado, ele vai através de um sistema de gerência, né, um sistema de gestão, que é uma base de dados, né, um database, ele vai pegar esse dado e vai inserir em um banco de dados que vai estar dentro do arquivo no qual você está inserindo esse dado, certo? Então você basicamente vai ter o quê? Você vai ter um arquivo, o SIG vai ter o gerenciamento e a porta de entrada dos dados, e toda vez que você dá entrada em um dado, ele vai colocar esse dado de forma que ele esteja estruturado de acordo com o banco de dados que você armazenou. Você tem uma plataforma de consulta e análise espacial. Então, a partir da sua interface, você pode dar ordens de consulta e filtragem de dados, classificação de dados, ordem que basicamente é um ordenamento dos dados conforme critérios que você pode estabelecer. Você pode, por exemplo, realizar análises espaciais, você pode realizar análises topológicas, que são análises de correlação entre geometrias que estão ali sendo analisadas, por exemplo. Você tem um arquivo com diversos imóveis. Você quer saber se existe sobreposição entre os imóveis. Você pede uma análise de relação de topologia e aí ele vai apresentar para vocês interseções, ele pode apresentar inconsistência nas geometrias. E você tem a visualização e plotagem, que basicamente é o quê? É o que o programa gera para você ter como retorno visual de toda essa parte de programação, gerência de banco de dados e processamento. Então você opera tudo isso, você dá as ordens, ele faz os processamentos e lhe retorna uma informação visual na forma de um shape, né, que é uma geometria, na forma de uma imagem classificada, que é uma matriz de dados. Ele vai retornar para você algo que você vai interpretar visualmente. Tudo isso aqui através da interface de usuário. E quais são os aplicativos que nos permitem visualizar esses dados? Tanto você pode ter SIGs, como você pode ter serviços online, web services, onde você pode consumir diretamente sem precisar saber processar, saber analisar nada disso. Você tem o Waze, por exemplo, que ele fornece informações de trânsito, o OpenStreetMaps, por exemplo. Você não interage com esses programas no sentido de gerenciar, de analisar informações espaciais. No máximo, você vai fazer uma consulta, onde você pergunta uma rota e ele retorna a rota. De certa forma, isso é um geoprocessamento? Sim, mas ele está muito mais vinculado à parte de visualização e consumo de dados do que de processamento e análise. O Google Earth, aí eu já deixei por último, por quê? Porque ele tem uma polêmica. Ele é muito mais uma plataforma de visualização de dados.
Mas se você analisar do ponto de vista que você pode, manualmente, através de, vamos dizer, técnicas de classificação visual, analisar elementos e derivar informações a partir das imagens que são fornecidas pelo Google Earth, ele também é um software de geoprocessamento. Só que ele não lhe permite fazer análises complexas, ele não lhe permite rodar programas ali dentro. Você tem o Google Earth Engine, que é uma plataforma do Google também, que vai lhe permitir fazer o geoprocessamento de dados. Já o Google Earth, ele é muito mais aplicado ao consumo. E os SIGs propriamente ditos? Aqui sim, aqui, como eu falei a vocês, o Google Earth ele pode ser interpretado como um SIG. Eu duvido que lhe perguntem isso, porque ele tem essa capacidade de armazenar KMLs, que são arquivos de forma, ele lhe apresenta imagens, ele tem uma capacidade de consumo, mas ele é muito mais voltado ao consumo. Esses aplicativos aqui não. Aqui é para quem vai fazer geoprocessamento, quem vai fazer análise de dados mesmo. Você tem o ArcGIS, que é um software pioneiro, é um dos primeiros a trabalhar, que era ArcMap na época, e teve outra, eu acho que teve uma outra denominação antes, que é um software proprietário da Esri, caríssimo, excepcional. A qualidade, o grau de refinamento das ferramentas é uma coisa assim fora da realidade. Você tem o QGIS, que é um sistema colaborativo e open source, ou seja, o código dele é aberto. Enquanto no ArcGIS ele tem um código fechado, você até consegue criar uma outra extensão. O QGIS ele funciona através de plugins. E esses plugins são programados em Python, que é uma linguagem de programação amplamente utilizada, o que faz com que ele tenha uma gama de aplicações gigantesca, principalmente em áreas da ciência, porque como ele é gratuito e de código aberto, permite a você ter um controle muito maior sobre as análises de dados que você está realizando. E nós temos o Spring, que é do INPE, que é um SIG, mas é mais voltado para o sensoriamento remoto. O ArcGIS e o QGIS são softwares de SIG que lhe permitem fazer sensoriamento. O Spring é um software de sensoriamento que lhe permite usar ele como um SIG, porque os focos são diferentes. O Spring ele vai trazer muito mais ferramentas em termos de refinamento de análise de imagens de satélite, por exemplo, do que os outros aplicativos aqui que você está vendo. O QGIS até tem em termos de plugins, mas ele nativamente não foi pensado com esse foco. E eu falei de imagens de satélite, falei de geometria, falei de shape. Quais são os tipos de dados que você vai trabalhar no SIG? E aqui eu estou falando de dados. Por quê? Porque são os formatos computacionais, os tipos de dado ou formatos de dados. Você vai trabalhar com dados vetoriais, e aí esses dados vetoriais podem vir sobre várias formas, como KMLs, como shapes, como GPX, que aí é o formato do arquivo. Esses dados vetoriais, eles representam geometrias, que podem ser pontos, como vocês podem ver aqui essas cruzinhas, linhas, que podem representar rios e feições lineares, ou áreas, que são polígonos preenchidos, tá? Qual é a diferença entre eles? Os pontos, falando diretamente sobre a geometria, para depois a gente falar sobre os dados. Os pontos, eles são adimensionais, eles são marcadores de locais no espaço. Eles têm um par de coordenadas associado, mas eles não têm dimensões, nem de largura, nem de comprimento. Logo, eles não têm área, eles não têm nenhum tipo de, eles não lhe permitem uma análise de ocupação do espaço. Se você quer analisar uma ocupação no espaço, você precisa de uma figura geométrica como uma linha ou um polígono. A linha, ela vai ser unidimensional. Ela só vai ter o comprimento. Ah, mas e se eu fizer uma linha assim e fechar ela? Eu não consigo calcular a área? Não, porque ela continua sendo uma linha, ela só está fechada. Para que você possa analisar um elemento de área, você precisa ter um polígono, que vai ser a linha externa e o seu preenchimento, o que vai permitir que os aplicativos façam o cálculo da sua área. É aquela velha história. Você tem uma circunferência e você tem um círculo. São duas coisas diferentes. Essas geometrias aqui, elas vão ter associadas a elas tudo aquilo que a gente conversou nas outras aulas. Um datum, para que você possa ter a localização deles associados a coordenadas geográficas. As linhas, gente, e polígonos vão ser formadas por vértices. Cada vértice vai ser representado por um par de coordenadas. E aí você vai ter o fechamento da sua geometria. Então, ele vai ter o par de coordenadas, então ele vai ter um sistema de coordenadas associado, ele vai ter um datum associado, que é o sistema geodésico de referência, e ele vai ter dados, atributos associados a ele através de um banco de dados espacial. Ou através de um banco de dados espacial,
ou através de uma tabela de atributos, que a gente vai falar daqui a pouco detalhadamente. Mas, basicamente, você vai ter uma associação dessa geometria aqui a dados e informações numéricas ou textuais, e você vai ter um arquivo ou uma função de indexação entre esses elementos. O outro tipo de dado que a gente trabalha são os dados matriciais, que são os rasters. Esses rasters são matrizes. Lembra de matemática matriz? Aquele xadrezinho, cada quadrícula corresponde a um valor. Quando você pega uma imagem de satélite, por exemplo, ou melhor, para ir a um exemplo mais próximo da realidade do dia a dia, pega uma foto e aproxima ela no máximo. Aproxima, vai dando zoom, dando zoom, dando zoom. Vai chegar uma hora que você vai chegar num pixel, certo? Aquele pixel ali, cada pixel daquele tem um valor de vermelho, de verde, é RGB, né? Então é vermelho, verde e azul. E a partir dessa combinação, cada um vai ter uma tonalidade e todos eles juntos vão formar uma imagem, que é uma reprodução da realidade captada por um sensor de uma câmera. A imagem do satélite é a mesma coisa. Imagine uma câmera gigante em cima de um satélite. Lá de cima ele vai tirar uma foto ou faz uma varredura de uma área. A informação que ele capta, ele escreve dessa forma aqui, em termos numéricos. Não em termos de 1, 2 e 3. Aqui já seria uma imagem classificada. Mas em valores de números digitais que depois você pode transformar em reflectância ou radiância dos objetos que foram ali identificados por aquele sensor, que sensibilizaram ali aquele sensor. Como assim? Como assim radiância? Como assim reflectância? Quanto nome complicado. Tenham calma que a gente vai explicar mais para frente o que é isso, tá bom? Mas o que vocês precisam saber é que o raster, a imagem de satélite, ela vai ser uma matriz de dados onde cada pixel da imagem vai ter um valor atribuído. A diferença é que, diferente da câmera, que cada pixel vai ter 1 milímetro, cada pixel de uma imagem de satélite vai ter 5 metros, 20 metros, 10 metros, 30 metros. E aí, o que você vai ter ali é o valor do conjunto de objetos que refletiu determinado espectro da radiação de volta para o sensor. Então você não vai ter o valor referente a um objeto, você vai ter o conjunto, digamos assim, de energia que foi devolvido para o sensor a partir daquela área de 30 por 30, de 10 por 10. Vamos falar rapidinho dos formatos de arquivo. Quais são os formatos de arquivo mais comuns para se trabalhar em geoprocessamento? O arquivo shape. O arquivo shape, ele é um arquivo proprietário, ele é um arquivo que foi criado pela própria Esri e ele é um arquivo composto. Ele é um formato composto, melhor dizendo. Ele vai ser formado por 3 arquivos diferentes. Um shapefile é formado por 3 arquivos diferentes. Um arquivo de extensão SHP, que é onde está desenhada a geometria do objeto. Um arquivo DBF, que é uma tabela, que você pode até dizer que é uma, vamos dizer assim, não deixa de ser um banco de dados, mas é um banco de dados muito rudimentar, que é escrito numa linguagem chamada DBase e que permite consultas de função, consultas de filtragem, de classificação, de ordenamento, permite álgebra, permite processamentos, mas é algo mais rudimentar. Tanto que ele tem uma capacidade limitada de armazenamento. É uma capacidade grande do ponto de vista geral, assim, do usuário comum, mas é uma capacidade relativamente pequena quando a gente trabalha com grandes bases de dados, com Big Data. E o arquivo SHPIS, que é o arquivo indexador, que vai indexar o SHP ao DBF. Fora esse, você pode ter, mas é opcional, um arquivo chamado PRJ, que vai indicar a projeção do shape. Só que esse arquivo ele não é obrigatório. Se você tiver esses 3 arquivos aqui, qualquer software de geoprocessamento, ele, via de regra, vai perguntar a você qual é o datum que foi utilizado aqui, o sistema de coordenadas. Você vai informar, e aí ele vai acabar gerando depois esse PRJ aqui, quando você salvar o arquivo shape. Então, o PRJ é importante, mas não é fundamental para o desenvolvimento, para a análise, para a abertura do arquivo. Então vamos lá, como eu falei, o arquivo SHP ele vai conter a geometria, o arquivo DBF vai conter a tabela de atributos, né? Como eu falei, é um banco de dados bem rudimentar, e como tal ele permite a você fazer aritméticas e outras operações matemáticas envolvendo diferentes elementos de sua tabela. E o que é que vai ter aqui nessa tabela? Quais são os nomes dos elementos aqui dessa tabela e dos seus arquivos? Primeiro, vamos colocar os termos que podem ser cobrados. Você pode encontrar feature, elemento ou feição. Quando você encontrar esse tipo de nomenclatura, ele vai estar se referindo à geometria propriamente dita. Cada um desses atributos aqui, cada linha, na verdade, dessa aqui, vai estar associada
a uma feição, mas ela não é a feição em si. A feição, a feature, ela é a geometria propriamente dita. Você vai ter um campo, que o campo é o quê? É o campo de atributos aqui, é a coluna onde vão estar os atributos da sua feição, da sua geometria. E você vai ter o atributo propriamente dito, que é o quê? A informação espacial, que é o valor atribuído dentro daquele campo à sua geometria. Então, essas são aqui algumas terminologias que vocês podem encontrar se referindo aqui na parte de tabela de atributos. E, novamente, por isso que o Google Earth não é bem considerado um SIG, porque ele não tem todos os elementos. Apesar de ele ser uma estrutura bem rudimentar, de um SIG, ele, em termos de prova, não seria considerado um SIG. Por quê? Porque para ser um SIG ele teria que ter todos aqueles elementos, metodologias, técnicas, tarará. O Google Earth ele não lhe permite realizar análises, não lhe permite derivar novas informações a partir do dado. Ele tem uma série de limitações, então, via de regra, ele não estaria classificado como um SIG. Se um gabarito me disse que o Google Earth é um SIG, eu com certeza recorreria da decisão. E quais são os tipos de dados que podem vir na tabela de atributos? Gente, aqui é um fator mais técnico, mas pode ser cobrado. As questões de noções de cartografia do ICMBio e do IBAMA não são só noções, tá? Elas dão umas aprofundadas meio estranhas. Elas vão um pouco além do que eu considero noções. Então, vamos aprofundar pelo menos um pouco aqui para vocês saírem com uma base mais ampla de conhecimento. O que são esses tipos de dados? São os formatos nos quais os atributos podem estar representados, certo? Estou indo e voltando porque para manter a correlação aqui, né, visual com os temas. Então, desculpem, do ponto de vista da didática não é o ideal, mas eu preciso que vocês mantenham a correlação do que a gente está falando. Então, o que é um dado string? É um dado textual, ou seja, naquela célula ali da tabela, você só vai poder escrever texto. Quando você cria uma coluna, um campo de atributos, você especifica o tipo de dado que pode ser alimentado ali. Esse tipo de dado não pode ser alterado. Você teria que deletar aquele campo e criar um novo. Então, quando você atribui um formato de dado, um tipo de dado, melhor dizendo, string, você só vai poder usar dados textuais. Você, na criação, vai, inclusive, especificar quantos caracteres podem estar escritos ali em cada célula daquele campo. Integer ou números inteiros, né, vão ser números inteiros, ou seja, não aceita decimais. Float e double são números decimais com diferentes graus de precisão. E o byte, que é um número inteiro de 8 bits, via de regra, que vai de 0 a 255. Como ele tem 8 bits, ele vai até 255. Então, esses aqui são os principais tipos de dados que você pode encontrar. Você pode encontrar também dados binários, tá? Mas isso aí vai mais em termos de imagens já classificadas. Quando a gente está falando de dados de vetores, você não utiliza muito isso, essa questão de dados binários. Outro formato de arquivo, além do formato shape, é o KML, é um formato que ele está mais associado ao Google Earth. Então, você tem esse formato aqui chamado Keyhole Markup Language ou Keyhole Markup Zipped, que um deriva do outro. O KMZ, que é esse Keyhole Markup Zipped, ele vai agrupar vários KMLs dentro dele. Então, tudo aqui vai partir, tudo no Google Earth vai partir aqui do KML. E como é que vai como é que vai funcionar esse KML? Ele é um formato que ele agrega já dentro dele os atributos do elemento. Ele não traz uma tabela de atributos complexos, por exemplo, como o shape, apesar dele poder apresentar esse dado. Você não consegue criar um arquivo complexo de dados dentro dele. Ele traz uma estrutura de metadados dentro de suas propriedades, então você pode adicionar descrição ao KML, mas, novamente, ele não vai funcionar como uma tabela de atributos, como um banco de dados propriamente dito. Ele tem um formato open source, quando você abre ele em um bloco de notas de programação, você tem o código ali dele, você pode fazer alterações nos elementos que compõem, né, a sua estrutura de dados. O principal elemento que eu diria aqui que torna esse formato de dado interessante é a sua interoperabilidade. Como o Google quer que seus arquivos funcionem em basicamente qualquer coisa, praticamente qualquer tipo de software consegue trabalhar com esse formato de arquivo. Por quê? Porque como ele é de código aberto, a maioria dos softwares de SIG,
ou de consumo de dados, vai permitir a você abrir e visualizar esse formato de arquivo aqui, tá? E ele, como eu falei, é nativo do Google Earth. Ele foi pensado e ele foi elaborado a partir do Google Earth. Você pode criar arquivos KML a partir do QGIS? Pode. Você pode criar ele a partir de outros aplicativos? Pode. Mas ele foi criado dentro do âmbito do Google Earth, tá bom? E o que é que vão ser os dados raster? Como eu falei, são os dados matriciais. Eles vão ser uma matriz contínua de dados. Eles vão ter valores numéricos atribuídos a cada pixel que vai compor a matriz. Porque, novamente, se você pensar na estrutura de uma imagem, ela vai ser o quê? Um conjunto de quadrículas, cada um com um valor numérico. O que é isso? Uma matriz matemática. E ela vai permitir, inclusive, a, opera a realização de operações aritméticas entre elas. Como assim? Tanto dentro de uma própria matriz, como entre duas diferentes matrizes, você vai poder fazer operações aritméticas, que aí a gente vai chamar de aritmética de bandas, quando a gente estiver falando de sensoriamento remoto. Quando eu tenho duas imagens que estão sobrepostas, que têm valores de pixels diferentes, eu posso, por exemplo, subtrair um pixel de outro, eu posso dividir um pixel pelo outro, e através disso eu posso criar índices matemáticos para realizar análises dos dados representados nessas matrizes de dados. Agora, saindo um pouco desse âmbito teórico e indo para como um SIG trabalha. Qual é o principal aspecto do trabalho em um SIG? É a sua estrutura de representação de dados. Ele trabalha representando os dados em uma estrutura de camadas. Vamos pensar o seguinte: se você voltar no tempo, os geógrafos antigamente trabalhavam com camadas de papel vegetal um sobre o outro, para poder fazer a análise de sobreposição entre diferentes dados geográficos. Então, eles, dentre outras técnicas, dentre inúmeras, milhares de outras técnicas que os geógrafos utilizavam, uma delas era a questão da sobreposição em camadas. O SIG faz isso de forma eletrônica. Você vai ter diferentes camadas de dados que vão representar aqui o espaço geográfico real. Você vai poder, através da sobreposição desses dados, inclusive, fazer uma análise integrada de todos os dados que estão ali na sua paisagem, na sua cena da imagem de satélite, por exemplo. Então, como é que funciona? Cada tipo, que agora a gente vai agora para um aspecto importantíssimo que vocês têm que ter em mente. Cada tipo de dado tem que estar em uma camada separada. Quer dizer que tem que estar em um arquivo separado? Não, porque existem formatos de arquivo que são bancos de dados que são compostos por um arquivo único, e dentro deles podem ter várias camadas diferentes de dados. Então, vamos dizer, você tem um GeoPackage, que é um formato que trabalha em cima de SQLite. Como é que o GeoPackage funciona? Ele armazena tanto dados de raster como de geometrias. Essas geometrias podem ser qualquer tipo de geometria, ponto, linha, etc. Quando você trabalha com arquivos individualizados, você vai ter que trabalhar com o quê? Cada uma dessas camadas, cada um desses arquivos, só vai trabalhar com uma forma de dado. Por exemplo, se eu tenho uma representação da minha cidade, as ruas estão representadas como linha, eu tenho que ter uma camada e um arquivo. Esse arquivo tem que estar definido para atribuir, para receber dados atribuídos como geometrias de linhas, e aí eu vou ter todas as minhas ruas lá desenhadas. Aí eu tenho os dados das quadras e das casas. Aí eu quero uma informação de polígono. Eu vou ter que ter um arquivo que vai estar programado para receber dados como polígono, e eu vou inserir os polígonos e eles vão estar registrados nesse outro arquivo e em uma camada separada. Eu quero um dado em zona, por exemplo, uma cobertura, o perímetro urbano da cidade. Novamente, eu vou trabalhar com um polígono. Mas, ao invés de trabalhar agora com um polígono, vamos dizer que eu tirei uma imagem de satélite e eu tenho ali a cobertura do solo. Então, eu estou trabalhando com uma imagem. Aí eu vou ter um dado raster, geralmente trabalha-se muito com o TIFF, o formato TIFF, e aí ele vai estar num outro arquivo e ele vai ser apresentado como outra camada. O que é que você tem que ter em mente? Que cada camada, via de regra, vai representar uma informação específica. Ah, eu posso ter em uma mesma camada rios e estradas? Pode. Você pode categorizar esses dados depois e separá-los? Pode. Mas você geralmente não trabalha dessa forma, até porque quando você trabalha com sistemas de informação, você tenta organizar os seus dados e as suas informações, tá bom? Então, você pode pegar diferentes elementos lineares e agrupar em um arquivo só, em uma camada só de linha? Pode. Depois você pode classificar ele com diferentes características, diferentes simbologias, diferentes legendas? Pode. Mas, via de regra, você vai trabalhar com arquivos separados. O que é que vai ser um arquivo GeoPackage? Agora a gente vai partir um pouquinho para banco de dados, mas é bem basicão.
Primeiro, ele é um arquivo de código aberto, ele é um arquivo unificado que vai agrupar várias camadas, e essas camadas, nesse caso, elas podem ter formatos diferentes. Você vai poder agrupar em um único arquivo polígonos, linhas e, inclusive, pode armazenar também arquivos em formato raster, ou seja, arquivos de imagem. Você pode ter uma imagem de satélite ou uma imagem de drone aqui armazenada dentro do GPK. Qual é a grande vantagem desse tipo de arquivo? O arquivo shape, você tem que mandar dezenas de arquivos para a pessoa abrir, para a pessoa pegar elementos complexos. O GPK não. Você pega um único arquivo e encaminha para a pessoa tem tudo o que ela precisa para trabalhar dentro do arquivo GPK. E, novamente, baseado na plataforma SQLite, que é baseado em SQL, é SQL, um negócio desse. É uma linguagem de programação, uma linguagem de banco de dados, na verdade, não é uma linguagem de programação. Desculpa, senão o pessoal de TI me mata. Quais são as vantagens de você usar um sistema de informação geográfica? Ele vai centralizar funções de gestão do banco de dados, função de CAG. O que é um CAG? É o desenho assistido por computador. Ele vai permitir a você desenhar geometria, plotar imagens, plotar fenômenos naturais que estão acontecendo com o auxílio de ferramentas computacionais e de análises espaciais. Então, além da gestão do banco de dados, ele vai lhe permitir agrupar outras ferramentas que vão ampliar sua capacidade de análise e de gestão de dados e de informações referentes ao território, referentes ao espaço geográfico, onde esses fenômenos que estão sendo registrados e estudados estão acontecendo. Dentre as possibilidades de aplicação de um SIG, você pode ter, por exemplo, a análise de relações topológicas. São a análise de relações entre geometrias diferentes ali que estão dentro do arquivo, dentro daquela camada que você está utilizando, para analisar, por exemplo, se elas são contíguas, se elas estão separadas entre si, se elas estão contíguas umas das outras. Você pode, a partir daqueles dados ali agrupados, analisar esse tipo de correlações espaciais. Você pode fazer relações matemáticas, então você pode realizar processos que relacionam diferentes atributos. Desculpa, bati aqui no microfone. Diferentes atributos de diferentes geometrias que estão ali, inclusive de diferentes elementos geográficos que estão ali representados, para obter informações derivadas deles. Você pode fazer, por exemplo, análises de área, você pode fazer análises de correlação de perímetro área, você pode fazer correlações matemáticas entre os dados que estão ali, como eu falei com vocês a respeito da tabela de atributos. E vocês podem também fazer análises geoestatísticas, né? Você pode fazer análise de agrupamento espacial, correlação, autocorrelação espacial, enfim, uma série de análises que estão dentro do campo da geoestatística e que também podem ser utilizados dentro da área de meio ambiente. Eu não vou entrar na parte de geoestatística porque não vai estar no concurso, eu não quero cansar vocês com isso, tá bom? Dentro das análises espaciais que a gente pode realizar análises de localização, onde é que está algo, né? Você pode pegar um mapa, fazer uma análise de temperatura ali da área através de sensoriamento remoto e identificar quais áreas cuja temperatura média excedeu 36 graus Celsius. Então, a partir desse tipo de análise, o sistema vai lhe retornar essa informação. Condição, você faz uma análise de risco a partir de dados de topografia, dados de drenagem, faz um cruzamento de áreas de risco e qual população foi atingida pela enchente. Você vai pegar esses dados, vai correlacionar com a elevação do nível da água e vai identificar as áreas que foram atingidas, por exemplo, por fenômenos de cheia. Análises de tendência, o que mudou? Você pode fazer análise para áreas produtivas, você pode fazer análise desse tipo, por exemplo, para comparação entre diferentes espaços de tempo para avaliar avanço de frente de desmatamento. Análise de roteamento, qual é o melhor caminho? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, tanto para se chegar a um determinado local, como para análise de criação e implantação de centros de distribuição de logística. Análise de padrão, padrão de distribuição de casos de dengue, padrão de ocorrência de espécies em uma determinada área. Modelos, aí a gente já vai para a parte de inferência estatística. Você vai modelar a possibilidade de ocorrência de um determinado fenômeno a partir de uma série de dados espaciais e de suas correlações que vão resultar numa determinada probabilidade de ocorrência do fenômeno. Então, o que acontecerá se não chover nos próximos dias? A partir daí, você consegue modelar as consequências dentro do território. E você vai aplicar isso em diversas áreas, como planejamento urbano, saúde pública, cadastro imobiliário,
educação, planejamento de transporte, segurança pública, meio ambiente, enfim, escolha uma área. Praticamente todas as áreas do conhecimento hoje podem se beneficiar da espacialização das informações com as quais elas trabalham. E aí, quando a gente fala dessas aplicações de análises espaciais de tudo isso, a gente vai começar a falar de geoprocessamento, que é o quê? É o processamento dos dados para a obtenção dessas informações. Eu falei muito de análises, mas você pode também derivar novos objetos a partir desses dados. Ela vai ser realizada também nessas plataformas de STIG e podem utilizar diferentes linguagens. Hoje a mais utilizada é o Python, porque uma das ferramentas mais utilizadas de geoprocessamento é o QGIS e ele aceita scripts em Python. O geoprocessamento ele vai permitir a você gerar vários produtos. Ele permite a você gerar, por exemplo, um buffer. O que é um buffer? É uma zona, é uma área que está a uma distância definida, a um raio definido de um determinado objeto. Você tem um ponto de interesse, por exemplo, digamos que aqui é uma nascente, eu quero saber qual é a minha app. Eu vou delimitar um buffer. Eu vou lá, peço ao sistema para me dizer qual é a área com raio de 50 metros a partir desse ponto. O sistema vai processar essa minha informação, vai determinar o raio que eu estabeleci e vai me retornar uma geometria que vai ter aqui 50 metros de raio. A partir disso aqui eu consigo a app. Isso aqui serve para delimitar áreas de risco também, áreas de influência de empreendimentos. Eu tenho opções também, por exemplo, de fazer recortes. Eu tenho uma determinada informação sobre o meu território, mas eu quero saber dentro de uma subamostra quais são os elementos que estão ali dentro. Então eu pego o meu conjunto de informações e faço o recorte a partir de uma área de interesse. A gente chama isso aqui de AOI, que é a Area of Interest. E você vai ter como resultado o seu objeto recortado. Por que que você faria esse tipo de análise? Porque às vezes, quando você quer analisar um dado matemático, um dado geométrico, ou um dado de um histograma de um determinado fenômeno, se você calcula para a área toda, você vai ter o resultado da área toda. Às vezes você quer só os resultados da sua área de interesse, aí você precisa fazer esse tipo de recorte. E aí você depois disso faz eh, essas análises quantitativas, mas antes você tem que fazer um processamento dos seus dados de forma a limitar aquela matriz de dados ou aquelas geometrias com as quais você está trabalhando para a sua área de interesse. Você pode ter também a criação de mapas de calor, que basicamente são o quê? São áreas de densidade representadas como um histograma de cor. Então você tem aqui os casos espalhados no estado, aqui ó, casos ativos, né, de Tananã 19, eu não sei se você pode falar hoje em dia mais o nome, porque antigamente seu vídeo caía, desmonetizava, enfim, etc. Então você tem o caso de Tananã 19 para um município, eles registram lá por endereço, a partir dos endereços eles têm as coordenadas geográficas, que você tem uma coisa chamada eh, você tem em alguns lugares a geocodificação. Eu fui procurar aqui, porque tinha me fugido o nome. É muita informação, gente. Desculpa. Você tem a geocodificação dos endereços em muitos casos, e a partir dessa geocodificação você consegue ter os pontos de coordenadas e gerar, a partir da relação de distância e distribuição desses pontos dentro do território, os mapas de densidade de ocorrência. Aí você vai ter como resultado esses mapas de calor, que vão ser representados como lembra da outra aula? Uma coropleta, um mapa onde a legenda é determinada através de uma escala de cores. Pronto, é isso aí. E você pode trabalhar também com matriz de distâncias. Isso aqui, gente, são só alguns exemplos. Existe uma infinidade de aplicações possíveis dentro do geoprocessamento. O que é uma matriz de distância? Você vai ter uma nuvem de pontos e você quer saber a distância entre cada ponto ali para todos os vizinhos, todos os elementos que estão naquela nuvem de pontos. Então ele vai criar uma matriz de distâncias, que aí vai dar uma tabela, a depender do número de pontos, gigantesca. Você vê, cada linha dessa aqui vai calcular, digamos assim, é a correlação de distância que está sendo calculada. Então, para cada ponto, você vai calcular a distância para todos os outros pontos. Tem aplicações para isso específicas, mas você trabalha mais com a média de distância do que com a matriz de distância, mas a matriz de distância também pode ser aplicada, quando você precisa, por exemplo, limitar, eu quero os pontos que estejam no máximo "x" distância de um para o outro, e aí você consegue fazer uma filtragem desses dados. Você tem agrupamentos e métricas de vizinho mais próximo, que é quando você quer saber se um fenômeno ocorre ao acaso no espaço
ou se ele tem agrupamento, se ele tem uma tendência de agrupamento específica, e aí a partir da taxa de agrupamento você vai saber se o fenômeno acontece de forma aleatória, se acontece de forma agrupada, ou se acontece de forma dispersa na sua paisagem. Isso pode ser interessante, por exemplo, para análise de ocorrência de incêndios. Você tem os focos de inícios de incêndios e você quer saber se existe uma tendência de agrupamento, ou seja, existe alguma região que tem uma tendência de ocorrência, ou se eles estão ocorrendo ao acaso na paisagem, ou seja, eles teriam uma tendência mais natural. Você consegue através, por exemplo, desse tipo de análise. Gente, a parte de SIG eu vou parar por aqui, porque a gente já vai com 40 minutos de aula e eu sempre gosto de quebrar em blocos quando a gente está chegando em 1 hora, porque se eu botar um vídeo de 1 hora e tanto para vocês, fica muito cansativo, para depois vocês localizarem os trechos específicos, fica ruim. Então, dá uma paradinha, bebe uma água, respira, descansa. Próxima aula vai ser sensoriamento remoto e imageamento, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, espero que o conteúdo tenha ficado satisfatório e vejo vocês daqui a pouco. Até já, não foge.